Irmãos, nós estamos chegando com o estudo de hoje ao final dos aspectos, da doutrina da salvação, no que diz respeito à criação e à queda, que foi esse tema que nós trabalhamos ao longo de 13 semanas, um pouco mais, porque alguns estudos, por serem mais delongados, demandaram mais de uma aula, mas foram 13 lições sobre criação e queda. Nós continuaremos estudando a doutrina da salvação, mas agora os aspectos da redenção. Então, como vimos no gráfico, na penúltima aula, a última que eu dei, nós entendemos que dentro do pacto da criação está o pacto da redenção e o pacto da graça. E esses se subdividem em várias alianças, que compreendem o cuidado do Senhor em nos resgatar para si mesmo. Então, caminhar dentro da perspectiva da doutrina da salvação é algo maravilhoso, porque nos desafia e nos conscientiza acerca do que nós devemos fazer para viver em conformidade com a vontade do Senhor. Nenhuma teologia, e falar nenhuma teologia, parece-nos muitas vezes que temos aí teologias as mais variadas, É bem verdade que a palavra do Senhor apresenta uma só teologia, a verdadeira teologia, que é o conhecimento de Deus, puro e verdadeiro, E sabemos que há diferentes correntes teológicas, e aí a gente entra numa discussão interessante, porque vamos ver, a depender da perspectiva, da cosmovisão, teologias as mais variadas e, obviamente, nem sempre fiéis, Exatamente por esta razão, meus irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, deve ser a base da boa teologia. Qualquer teologia que prescinda da palavra de Deus não pode nem sequer assim ser chamada, porque a única maneira de obtermos a revelação do Senhor para nós é por meio da sua palavra. Qualquer outro meio deve ser desconsiderado, porque o Senhor nos fala por meio da sua palavra. Aqui está a sua vontade revelada para cada um de nós. Amém? Então, hoje, nós vamos fazer uma recapitulação de tudo que nós vimos até aqui, para que nós, na conclusão desta reflexão, entendamos algumas coisas extremamente pertinentes. Porque quando falamos, meus irmãos, em teologia, nós precisamos, antes de qualquer coisa, saber o que fazer com ela. Teologia não é munição, para o aprofundamento do orgulho. Teologia não é conhecimento para humilhação de outrem, nem mesmo munição para debates vazios. Ah, pastor, mas o senhor é contra o debate, a discussão? Não. Desde que isso te leve a entender como você deve viver para a glória de Deus. Então é para isso que nós fazemos teologia. Nós somos transformados pela boa teologia. E a teologia deve nos levar a viver sempre compreendendo a missão de que somos responsáveis por transformar outras vidas a partir do que entendemos pela graça de Deus. Tá certo? Então que nós, com esse entendimento, partamos para o nosso estudo. Então eu queria trazer para você aqui hoje algo que talvez você já ouviu, conhece, e se você participou da nossa classe de integração, você entende muito bem o que é este documento. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado
à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja Universal, creio na comunhão dos santos, creio na remissão dos pecados, creio na ressurreição do corpo, creio na vida eterna. Amém. Esse é o chamado credo apostólico. Ele tem esse nome exatamente porque ele remonta ao ensino dos apóstolos. E se você me perguntar quem é o autor do credo apostólico, eu não posso dizer se foi Paulo, se foi Pedro, se foi João, se foi qualquer um dos apóstolos de Jesus, mas ele é assim chamado porque ele condensa tudo aquilo que esses homens que estiveram com o Senhor, dando sequência ao ministério do Senhor, ensinaram. E é interessante que este credo, que durante muito tempo, e eu falo de mim, entendia como sendo uma reza, é tão somente, meus irmãos, uma afirmação daquilo que nós temos como afirmação de fé. Quando você fala credo, nós tornamos o credo, a palavra credo, uma interjeição, não é? Então uma coisa te assusta e você diz credo, ou ainda crê em Deus Pai, né? Essa é lá de casa, acontece uma coisa assim, crê em Deus Pai. Mas o termo credo é uma palavra de origem latina que significa tão somente creio. E no que eu creio? Eu creio exatamente no que o credo diz. Eu creio que Deus é o Pai, eu creio que Deus é todo-poderoso e que criou todas as coisas, como nós já vimos aqui. Eu creio em Jesus Cristo, creio na sua obra redentiva, creio em tudo aquilo que Ele passou, o qual foi retratado nessa mesa. Eu creio, portanto, em Jesus como meu único e suficiente Salvador, e o aguardo para conhecê-lo pessoalmente e morar com Ele eternamente. E creio no ministério do Espírito Santo, o qual o Senhor Jesus outorgou para que nos acompanhasse ao longo de toda a nossa peregrinação nessa terra. Então nós estamos diante de um documento que foi condensado ao longo de séculos. Acredita-se, segundo os estudiosos, que esse credo no modelo em que nós temos hoje, ele ficou assim definido por volta do século VI, depois de Cristo. Então não é uma coisa que foi assim, não, vamos fazer um negócio aqui para todo mundo, não. É algo que foi percebido, entendido e desenvolvido. E hoje é uma súmula daquilo que nós cremos. Por que é importante, meus irmãos, começar daqui? Por que o senhor, pastor, está voltando àquelas questões mais básicas da nossa fé? Exatamente, meus irmãos, para nós nos lembrarmos que não é possível seguir firmes em nossa vida de fé sem que estejamos embasados. Porque tudo aquilo, meus irmãos, que diz respeito à nossa fé, aquilo que nós cremos, encontra o seu sentido naquilo que nós somos. Na verdade, o ser só encontra sentido com base na fé que possui. Então, eu serei aquilo que é resultado da minha fé. Percebam, meus irmãos, como faz diferença isso. Nós não somos primeiro para depois crer. Mas o Senhor nos convida e nos desafia a crer, a caminhar pela fé, como nós já bem conhecemos, para que nós possamos então ser como Ele deseja que nós sejamos. E Paulo, entendendo muito bem essa perspectiva, vai nos afirmar no capítulo 11 da sua carta aos Romanos, especificamente no verso 36, que é por meio dele, porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. Olha aqui, meus irmãos, a teologia sendo aplicada na vida humana. O Senhor é a razão, Ele é o recurso, e Ele é a motivação para tudo aquilo que nós fazemos. E tudo isso com o objetivo, obviamente, de glorificá-lo eternamente. Começamos a glorificar o nosso Deus aqui, enquanto vivemos santa, justa e piedosamente. Ah, pastor, mas e a nossa imperfeição? Permanece.
mas vai sendo trabalhada dia após dia, à medida que conhecemos e nos aprofundamos na palavra do nosso Senhor. Portanto, nós temos, meus irmãos, aqui diante de nós, um concerto, um acordo, um entendimento para o desenvolvimento de uma relação próxima, profunda com o nosso Deus. Porque, irmãos, nós somos criados para a semelhança. Nós somos criados para nos parecer com o nosso Deus. Nós somos criados com objetivos claros da parte dele. Ou seja, o Senhor sabe exatamente o que Ele quer de nós. Ele sabe qual é o propósito da nossa vida. Há uma finalidade para mim e para você. E essa finalidade envolve dedicação plena, o que confere, necessariamente sentido à nossa vida. Então, quando olhamos para a perspectiva da criação, nós vamos nos ver envolvidos em perfeição e propósito. O Senhor criou tudo perfeito e Ele criou tudo dessa forma, com um objetivo muito claro e muito bem definido, o qual Ele mesmo nos comunicou. E qual foi o meio pelo qual o Senhor estabeleceu esse propósito para nós? Alguém lembra? Como é que eu sei o que o Senhor quer de mim? O que Deus disse para você e para mim? O que Ele estabeleceu desde a eternidade para que nós cumpríssemos? Gente, está tão difícil assim? Oi? A obediência. E a obediência a quê? A Ele. A Ele, sim. A Ele próprio. É sempre a Ele. Mas como é que nós desenvolvemos esta obediência? Há um termo. Tomando conhecimento da palavra. Verdade. É somente pelo conhecimento da palavra. E aí nós desenvolvemos, meus irmãos, o que nós chamamos de... Oi? Tem a ver com relacionamento com Deus. Mas eu quero o termo. Tem a ver com santidade. Mas não é esse o termo. Estamos pensando, meus irmãos, em criação. E a criação tem 3 mandatos, gente. Pois é. Os mandatos. Vocês sabem. Certo? Então é por meio dos mandatos que nós desenvolvemos obediência, santidade, relacionamento. Porque esses mandatos envolvem, meus irmãos, a vontade de Deus para nós. Quando Ele diz, eu quero que vocês desenvolvam um mandato cultural, percebam, gente, que isso você não vai encontrar na Bíblia. Onde é que está o mandato cultural? Qual é o texto bíblico? Não tem. Mas é um termo que define para nós o que Deus quer que nós façamos em termos culturais. E o que é cultura, gente? A gente tem uma compreensão pequena de cultura, porque cultura para nós é música, é arte, e envolve isso. Mas não é só isso. O jeito como você vive, a maneira como você desenvolve os seus relacionamentos, quando você entende o mundo ao seu redor, é cultura. Você já ouviu falar disso? Não, qual a cultura do seu país? Qual a cultura lá de casa? Qual a cultura de Sobradinho? Não é? Então, quando o Senhor diz, eu quero que vocês desenvolvam esse mandato, eu quero que vocês resolvam as coisas, que vocês desenvolvam tudo, que vocês multipliquem os recursos que eu estou colocando na sua mão. Imagina Adão recebendo um mundo novinho, com tudo o que é preciso para fazer o que nós temos hoje. Desenvolvimento tecnológico. Já tinha matéria-prima nos dias de Adão para isso? Tinha. Ele não tinha os recursos e talvez não teve o tempo, mas estava tudo lá. E continua. Tanto que os nossos filhos e os nossos netos, se Jesus não voltar nesse interregno, continuarão desenvolvendo. E se a gente hoje está surpreso com a inteligência artificial, imagine o que eles vão ver. Certo, irmãos? Então, quando nós nos lembramos da criação, nós precisamos pensar no propósito de Deus para a nossa vida. O que Deus quer de mim? Mandato social. Como é que o Senhor espera que eu me relacione com o meu irmão?
Mandato espiritual, como é que o Senhor espera que eu me relacione com Ele? Entendem? São essas coisas que nós precisamos, meus irmãos, sempre guardar. Eu gosto dessa imagem, os irmãos devem lembrar-se que eu já usei ela várias vezes. Claro que ela é uma montagem, mas eu gosto de pensar Jesus caminhando comigo, me ensinando todas as coisas. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A grande pergunta para mim e para você é: você tem aproveitado a companhia do Senhor para aprender, para ouvi-lo, para desenvolver o que Ele quer de você? Vou dar uma alfinetada nos coaches aqui. Tem gente pagando 5 mil para almoçar com um coach, para aprender alguma coisa. E aí? Você tem Jesus de graça do seu lado, o Criador do coach, de tudo. E a grande pergunta é: o que você tem perguntado para o Senhor? Você está esperando chegar no céu para fazer essas perguntas? Irmãos, lá não precisa resolver mais nada, vai estar tudo certo. Nós precisamos das orientações do Senhor, é aqui e agora. E Jesus está ao seu lado, Jesus está diante de você, Jesus está expresso na Escritura, pronto para responder suas perguntas, pronto para orientar seu coração. E a grande pergunta é: você tem aproveitado essas oportunidades? Portanto, irmãos, nós temos diante de nós algo maravilhoso, porque nós somos chamados exatamente para isso, e é dessa maneira que nós glorificamos a Deus, enquanto comemos, enquanto bebemos, enquanto fazemos qualquer coisa. O grande problema, meus irmãos, da nossa geração é que nós vivemos escravizados pela agenda. Não sou contrário à organização. Como eu preciso de agenda. Como é bom. Raquel sabe, né, Raquel? Como é importante. Pastor, tem isso hoje? É mesmo. Fantástico. Mas nós somos escravos da agenda porque nós pensamos assim: agora é hora disso, é hora daquilo, é hora de me divertir. Não é hora de pensar em Deus. É hora de trabalhar. Não é hora de pensar em Deus. É hora de me preocupar. Não é hora de pensar em Deus. E o Senhor está do seu lado, nas preocupações, na diversão, nas angústias, no trabalho. Portanto, o que o Senhor espera é que você faça tudo junto com Ele. Porque se você entende que o Senhor está ao seu lado quando você come, você comerá para a sua glória. Quando você bebe, você beberá para a sua glória. Enquanto você trabalha, caminha, se diverte, conversa, se relaciona, você fará tudo isso para a glória de Deus. Certo? Então essa, meus irmãos, é a grande bênção que nós temos e que muitas vezes não aproveitamos. Porque você e eu fomos chamados para viver e glorificar a Deus. E há uma coisa, meus irmãos, fantástica nessa percepção, que é: a comunhão com Deus é desfrutável. E percebam como o nosso pecado, e aí a gente entra, no bojo da depravação, prejudica até mesmo o sentido das palavras mais belas. Desfrutar. Desfrutar é aproveitar, não é? Com toda a liberdade. Mas até isso nós aprendemos a conceder um tom pejorativo. Fica aí se dando ao desfrute, quem lembra dessa expressão? Ou seja, vivenciar, gozar de prazeres, quem sabe, não tão adequados, não é? Essa era a ideia de alguém que se dava ao desfrute. Mas Deus nos chama ao desfrute, ao bom desfrute, ao desfrutar da sua palavra, ao desfrutar da sua companhia, ao desfrutar do seu ensinamento, ao desfrutar da sua presença. Você e eu, nós temos esta belíssima oportunidade. Então, no ato da criação, tudo isso nos foi dado. Claro, houve um problema. Cavou-se um abismo entre nós. E a pá usada para cavar esse abismo chama-se pecado, não é? Então, quando o pecado entra na nossa história, nós provocamos um distanciamento entre nós e o Senhor. Isso tudo por conta do mau uso, da liberdade. Então, estamos falando de criação e queda. Eu lembro que, à época, nós falávamos de uma ilustração que
A queda foi um balde de água jogado numa pintura fresca, que manchou tudo. A ideia ainda está lá, mas não se consegue mais vislumbrar, porque houve uma distorção, houve um problema, né? Então, o mau uso da nossa liberdade trouxe para nós pecados práticos e vida indiferente. Porque o pecado, meus irmãos, nos tornou avessos à vontade de Deus e começamos a questioná-lo. Começamos a não nos interessarmos pelas coisas altas, pelas coisas eternas, e fomos por isso desfigurados. Perdemos a imagem de Deus em nós. É importante que eu e você nos lembremos do que nos diz Gênesis 1, 27. Eu vou pedir para alguém ler rapidinho. E depois alguém lê para mim Gênesis 3, 6 e outra pessoa lê Romanos 5, 12. O que diz Gênesis 1, 27? Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Lembra do microfone, gente. Homem e mulher os criou. Criou como? A sua imagem. Então, qual foi a referência do Senhor para nos criar? Foi Ele mesmo. É tão gostoso quando a gente olha para o nosso filho, né? Gostoso e desesperador. Quando você olha para o nosso filho e vê semelhanças nele com a gente. Quando são boas semelhanças, você fica feliz. Mas quando vê que o seu filho é tão pecador quanto você, isso dá um aperto no coração. Você fica assim, oh meu Deus, tadinho, mais um. E durante muito tempo isso até me fez assim, não querer ter filhos. Mas, graças a Deus que isso mudou. Mas nós somos criados para sermos parecidos com Deus. Mas o pecado nos desfigura. Gênesis 3,6 diz aí. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Pronto. Acabou tudo. Né? Então, o que aconteceu? Quando os interesses humanos se sobrepõem à vontade de Deus, vendo a mulher que a árvore é desejável aos olhos, boa para dar entendimento, opa, isso aqui me interessa. E aí, todo o problema acontece. E Romanos 5,12 nos fala algo também muito interessante nesse sentido. Quem achou, lê para nós, por favor. No mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pecaram, morremos. Essa é a desfiguração da qual nós somos, não é? Não vou dizer vítima, né? Mas é a nossa realidade, que trouxe para a nossa história danos críticos. E aqui nós entramos na perspectiva da depravação. A depravação trouxe comprometimento a tudo aquilo que nós entendemos como obra humana. Não há nada que nós façamos, mesmo mais cristalino amor que nós possamos sentir e desenvolver por alguém, é prejudicado pela depravação. Porque mesmo quando amamos firmemente, nós amamos primeiramente pensando em nós mesmos. Não é? Já ouviu aquela história? Eu não posso viver sem você. Então não é amor necessariamente pelo outro. É por si próprio. Né? Então se você não estiver comigo, eu morrerei. É bem diferente do amor do Senhor, né? Que morre para que nós vivamos. Percebem a diferença? Mas esse problema traz comprometimento para tudo aquilo que nós fazemos. Então, nossa responsabilidade fica prejudicada e nos tornamos incapazes, não é? Moral e espiritualmente. Não podemos mais fazer boas escolhas, não somos mais espontâneos na adoração a Deus. Certo? Porque tudo isso nos puxa para longe de Deus. E aí a palavra do Senhor nos traz uma mensagem forte, né, dirigida a Adão, lá no capítulo 3 de Gênesis, verso 17, se você quiser acompanhar, é importante. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa.
Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Então Deus está falando o seguinte, ó. Você bagunçou tudo. Você botou tudo a perder. Pela sua desobediência, pelo seu interesse humanístico, pela sua indiferença, você colocou tudo a perder. E aí nós ficamos, meus irmãos, pensando, e agora? Como é que vai ser a minha vida? Lembra do salmista? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E a resposta vem logo no verso seguinte. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Isso, meus irmãos, traz para nós a pergunta, quem nos socorrerá? Quem nos ajudará diante de tamanhos dilemas? Quais são os dilemas? Estamos diante da ira de Deus. A mais terrível das iras, porque esta destrói cabalmente, é a ira do Criador, é a ira daquele que tem, meus irmãos, nas suas mãos, não só o nosso DNA físico, mas se houver um DNA espiritual, está também nas suas mãos. É Ele, meus irmãos, que pode desfazer-nos completamente. Quem é que vai nos socorrer das garras, das amarras do pecado? Esse, meus irmãos, inimigo com o qual nós lutamos todo dia, que chega muitas vezes travestido, que chega quase sempre aparentado de boas coisas, que chega com uma oferta prazerosa diante de nós e muitas vezes caímos. Quem nos socorrerá disso tudo? E da distância abismal que nós construímos do Senhor, quem nos socorrerá? É aqui que entra, meus irmãos, a perspectiva redentiva e vitoriosa de Cristo Jesus. Lembremos-nos de que, no capítulo 3, verso 15 de Gênesis, recebemos o que chamamos de evangelho primário, ou proto-evangelho, onde o Senhor estabelece uma guerra entre Jesus e a serpente, mostrando-lhe a sua condição derrotada desde sempre, que embora possa fustigar a humanidade, não sairá vitoriosa. Aí envolve aqui os aspectos do pacto da redenção. O que é o pacto da redenção? Alguém lembra? O que é pacto? Pode falar, Paulo. Uma aliança, um acordo, correto? O que é redenção? Não é se render, não. Redenção. Resgate. Então, na eternidade, o Pai e o Filho combinaram o nosso resgate. E o pacto da graça coloca o Filho no centro dessa operação. Quando Ele resolve, decide e vem em nosso favor. Tudo isso, meus irmãos, para que nós encontrássemos vida eterna, para que nós recebêssemos vida plena. Tudo isso mediante a soberania divina. A última aula foi bem interessante, né? Se Deus sabia que tudo isso aconteceria, por que Ele não fez nada? Mas tudo está sob o seu controle. E entre os aspectos intrigantes dessa pergunta está o fato de que por meio disso tudo nós podemos conhecer a graça de Deus. Não é pensar, vamos pensar pelo lado positivo, não é só isso. Mas diante, meus irmãos, do erro humano, diante da dificuldade, de tudo que nós conhecemos acerca do pecado, nós nos tornamos conscientes do amor de Deus. E isso hoje é motivo de louvor em nosso coração. Porque Cristo venceu, Ele é o verdadeiro vitorioso. E nele nós vencemos também. Por isso a pergunta agora aqui encontra algum sentido. O que nós vamos fazer? Alguém falou hoje aqui sobre um quebra-cabeça envolvendo a nossa vida. De fato, nós temos informações, nós temos situações, circunstâncias, e aí o que a gente faz com tudo que nós conhecemos, com tudo que nós aprendemos, com tudo que nós nos tornamos, e com as informações que constantemente chegam a nós, o que a gente faz com tudo isso? E aí eu volto às indagações do começo,
Por que que é importante para mim conhecer boa teologia? O que eu vou fazer com isso se eu não vou ser pastor? Nós aprendemos a profissionalizar a vida, então se a gente não tiver retorno com alguma coisa que a gente faz, a gente não se interessa. Mas teologia não é apenas matéria de pastor. O grande esforço do pastor, se algum pastor não te falou isso, eu vou te falar agora, e você nunca mais esqueça. O esforço do pastor é justamente para que todos vocês sejam teólogos. É para que todos vocês entendam o que fazer com o conhecimento de Deus. Se nós chegarmos na glória e o Senhor Jesus falar assim, ó, que bom que você ensinou aquela igreja direitinho, estaremos satisfeitos. E essa é a nossa recompensa. A gente agradece pelo cuidado. Nós, pastores presbiterianos, temos o privilégio de viver para isso. A gente não faz outra coisa, a grande maioria, né? Nós nos dedicamos explicitamente ao ensino. Isso não é, meus irmãos, apenas para que nós tenhamos um salário no final do mês. Não é a profissão que eu escolhi. É o chamado que Deus estabeleceu na minha vida, para que você soubesse o que fazer diante daquilo que Ele fez por você. Miqueias, profeta do Senhor, vai dizer: Ele te declarou, homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti. E Ele vai explicar: pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus. Percebem que Miqueias está dizendo que tudo que o Senhor nos ensina deve ser aplicado na vida? Percebem que tudo que o Senhor compartilha conosco da sua grandeza, da sua santidade, só encontra sentido se for vivenciado no nosso dia a dia? Essa, meus irmãos, é a grande percepção teológica. Se você não entendeu isso, embora saiba tudo, você não sabe nada. Então nós precisamos saber o que fazer, porque, meus irmãos, o conhecimento de Deus é para que nós tenhamos consciência, responsabilidade e atitude. Nós precisamos saber para onde ir com tudo que o Senhor nos dá. Então, nós somos chamados para vivermos em firmeza. O salmista afirma que o Senhor é a sua rocha, a sua cidadela, o seu libertador, o seu Deus, o seu rochedo, o seu refúgio, o seu escudo e a força da sua salvação, e logo o seu baluarte, que é, mais uma vez, embasamento. Então, nós, a partir de tudo isso, podemos viver firmemente, podemos caminhar tranquilamente, tá? Essa tranquilidade aqui, ela é específica, tá? Ela é especial, não é a tranquilidade de uma vida sem problemas. Mas é entender que mesmo os riscos que você corre por ser um cristão, você está seguro. Porque nenhuma das ameaças que você possa enfrentar na vida tem a capacidade de arrebatar sua alma. Porque ela está segura nas mãos de Jesus. Você é salvo, né? Logo, é o Senhor quem te sustenta. Então, em termos práticos, vejamos rapidamente aqui. Tudo isso é para que você viva louvando a Deus. Isso significa olhar para o alto. Quando eu olho para o alto, eu me lembro de que a bondade do Senhor é criativa. De que tudo que o Senhor, meus irmãos, disponibiliza para nós é uma amostra muito pequena da sua grande bondade. Porque não é tudo. Eu falo pequeno porque não é tudo. Tá certo? Não é tudo. Calcula-se que exista no universo setilhões de estrelas. O que é setilhão? Você pega 1 milhão. Então, é um número seguido de 24 zeros. Não cabe em calculadora nenhuma isso. Então, a bondade do Senhor é imensa. E o mundo, a maneira como foi criado, a perspectiva da perfeição de Deus, é uma expressão dessa bondade. Então, o Senhor, Ele é aquele que se disponibiliza a se relacionar conosco. Ele se deixa conhecer. E esse conhecimento, ele é proporcional, porque ele tem interesse
em nossa salvação. Porque o seu amor é o amor que faz, é o amor que realiza, é o amor providente, é um amor que supre. Então olhe para o alto para que você reconheça essas coisas. Enquanto nós ficarmos distraídos, envolvidos com as coisas do mundo, nós não vamos reconhecer isso. Então, tudo que nós conhecemos é para que nós louvemos a Deus em nossa vida, olhando para o alto onde Ele habita. Mas tudo isso também encontra significação numa vida harmônica, é quando nós olhamos para o lado. E olhar para o lado não é buscar interesses materiais, mas é considerar aqueles que estão ao nosso redor. Então nós somos chamados para nos relacionarmos, né? Primeiro diz respeito ao mandato espiritual, aqui diz respeito ao mandato, que mandato? Social. Aí, estou falando que vocês sabem. Então, consideração e respeito. Se o que eu sei, meus irmãos, não me ajuda a tratar melhor meu irmão, não vale nada, 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 nada. Se tudo que eu sei é para humilhar, se tudo que eu sei é para ultrajar, eu não entendi o que o Senhor me disse. Se a gente pegar o exemplo de Jesus, você vai perceber, e o texto diz, né? Ele não usou isso como usurpação. Ei, ó, sou o filho do rei. Sabe quem é meu pai? Jesus não fez isso. Tá? Consideração e respeito. Unidade fraterna. Uma coisa que agrada ao Senhor profundamente é que a sua igreja viva em unidade e entenda o propósito da sua existência. Vamos mais um pouquinho. Vida humilde. Olhar para dentro. É reconhecer quem eu sou. É reconhecer minha miséria. E a despeito disso, entender que o Senhor me oportuniza grandes ensejos de serviço. Aí é onde eu devo me interessar genuinamente pelas coisas dele. E só vou conseguir isso por meio de conhecimento. Percebam a diferença? Quando a coisa é colocada no devido lugar, tudo que eu sei, tudo que eu aprendo, tudo que eu consigo fazer, se torna servo de uma vida agradável a Deus. Porque é resultado de transformação, de vida nova, de piedade constante. Então, quando nós falamos de piedade, nós estamos falando de uma vida vivida, né, para a glória de Deus. Por isso, Paulo vai nos falar: o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso viver, não é? Para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então, estamos diante, meus irmãos, de uma perspectiva de vida que nós não conhecemos ainda, a menos que nós comecemos a praticar tudo aquilo que nós aprendemos. Então, quando nós pensamos nos aspectos da criação e da queda, nós não estamos apenas ajuntando informações. Como foi que o homem caiu? Como foi que o homem foi criado? Quais são os mandatos? Tudo isso é importante saber e você precisa saber. Mas mais que saber, você precisa aplicar corretamente tudo o que foi feito. E assim nós podemos orar como o estudioso, aqui é Turretini falando, ele ora da seguinte maneira: que o Pai de misericórdias conceda que, reconhecendo seriamente nossa nulidade e inabilidade, aprendamos a depender inteiramente dele e atribuir à sua graça toda a nossa salvação, dizendo como salmista: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Amém. Não a nós, mas ao Senhor. Vamos orar? Pai Santo e amado, obrigado, porque a tua palavra nos desafia. E o desafio, meu Deus, é para uma vida santa, reta e justa diante do Senhor, a qual, ó Deus, não podemos desenvolver por nós mesmos, mas entendemos, ó Deus, se achar diante do Senhor. Portanto, nos ajuda a fim de que sejamos, ó Deus, agradáveis a Ti em todos os aspectos da nossa vida. Ser conosco, ser com os meus irmãos. Continua, meu Deus, fortalecendo o espírito desta escola, para que saiamos daqui, ó Deus,
aptos a fazer tua vontade no mundo, onde estamos e desenvolvemos a nossa peregrinação. Sê conosco, te rogamos em nome e por amor de ti mesmo. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor, o Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo, a orientação e o poder inequívoco do Espírito seja com todo o povo do Senhor, a fim de que, perfeitamente capacitado, seja também habilitado a honrar e glorificar o nome do Senhor todos os dias aqui na terra, aguardando com grande expectativa o dia do Senhor, em face do qual estaremos para sempre diante dele. Amém. 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 Que Deus abençoe o seu domingo, que o Senhor te permita bons encontros e bons momentos. E aguardamos você logo mais para juntos glorificarmos ao Senhor na grande Assembleia dos Santos.